Saudações, pessoal. Mais uma vez eu estou aqui com meus desenhos. Então vamos falar dos desenhos. Eu quero trazer uma pauta que eu já vinha pensando há bastante tempo e tinha vontade de falar, que são os vilões que me inspiraram a criar o inimigo principal aqui da história em quadrinhos e todos os inimigos em geral que a equipe enfrenta e que o enredo nos mostra. Para quem não sabe, nesse canal aqui eu mostro muitas coisas que eu faço, entre elas estão os meus quadrinhos que eu desenho, assim como até atividades pessoais minhas que eu gosto, como exercícios e miniaturas que eu faço de veículos, de carros, que eu faço também de forma artesanal, tudo compartilhado aqui nesse canal. Mas hoje, como vocês estão vendo aqui, sempre que eu estou aqui nessa bancada com esses desenhos, é para falar dos meus quadrinhos, né? Estão aqui alguns originais que eu tenho, antigos, da época que eu desenhava ainda no papel, porque hoje em dia eu estou desenhando digital, mas tenho centenas de desenhos aqui no papel, centenas de desenhos a lápis, né, feitos à moda antiga. E a pauta de hoje, então, como eu já disse, vão ser os inimigos, os vilões de toda a cultura pop, seja filmes, sejam jogos, séries. Muitos jogos, inclusive, me inspiraram a criar essa história em quadrinhos. Eu costumo repetir várias vezes que essa HQ, essa série em quadrinhos, não foi feita somente para leitores. Eu leio quadrinhos, eu compro revistas, eu tenho uma prateleira. Não é só para esse tipo de pessoa. É para todo mundo que curte ficção científica, que curte ação, que gosta de filmes, que gosta de séries. De repente, quem viu bastante desse tipo de coisa nos anos 90, nos anos 2000, porque eu gosto, tem muitas inspirações que vieram dessa época. Ou se você é jovem também, está vendo tudo isso agora e está achando interessante, você vai pegar um gostinho dessa vibe aí um pouco mais clássica, digamos assim. Porque eu não sei se eu posso considerar, mas eu acho que sim. Anos 90 já está virando clássico já, né? Na atualidade. Então, eu vou botar algumas imagens aqui, conforme eu for falando, e eu vou explicando aqui na história como que eu fui construindo também os personagens baseados nesses que eu estou citando da cultura pop. Então vamos lá para os inimigos, os vilões. Assim que eu paro para pensar no que a Hunter série em quadrinhos é, e eu penso no inimigo, eu lembro de duas coisas. Uma do mundo dos games e outra do mundo dos filmes, né? E nos jogos é impossível não lembrar de Resident Evil. Apesar da minha história em quadrinhos não ser sobre zumbis, não ser sobre vírus e essas coisas, né? Porque a inspiração, ela não é imitação. Isso é até uma coisa boa. Muitas coisas me inspiraram, mas não quer dizer que eu copiei simplesmente. Então tem muito da carga emocional do Resident Evil aqui nos meus quadrinhos. Muitas vezes eu estava assistindo alguém jogando Resident Evil, ou quando eu jogava eu me inspirava e tinha vontade de desenhar sobre isso. No fim das contas surgiu a Hunters e Resident Evil, mesmo que isso aqui não esteja igual ao Resident Evil, o Resident Evil está presente aqui na inspiração. E no primeiro Resident Evil, né, no primeiro jogo da série, existia o Cerberus, que era o cachorro, né, monstruoso da história. E apesar de, no decorrer do jogo, existirem muitos outros vilões, até mais importantes do que o Cerberus em si, ficou gravado muito na minha memória, me marcou muito o Cerberus, no quesito dele ser não um humano modificado, mas uma outra criatura, né? Um outro animal modificado. O fato de ser um cachorro modificado, eu gostei muito da ideia, achei muito assustadora e
Outro vilão que eu gosto também é lobisomem em geral. Então, assim, fica próximo de um lobisomem, o Cerberus do Resident Evil. Não na parte humanoide da coisa, mas na parte assustadora da coisa. Até aquele cenário na mansão, na floresta, e você ter ali cães, né, modificados daquela forma para serem assustadores e ameaçadores. Então, isso sempre me inspirou. Eu vou deixar aqui em primeiro lugar, vindo do mundo dos games, o Cerberus de Resident Evil 1, lá na mansão. Mas outra inspiração trouxe mais elementos visuais para o que eu acabei desenhando no final das contas. Se vocês conseguem ver aqui, com certeza conseguem, a criatura ela tem uma aparência, obviamente, definida, e muitos já me falaram isso, que o crânio na cabeça da criatura e tal. Muitas pessoas logo lembram do Alien, né? E sim, eu tive muita inspiração, principalmente da trilogia clássica daqueles filmes do Alien, que eu adorava assistir. Eu sou um grande fã da primeira trilogia do Alien, né? Achava incrível o clima de terror do Alien, o Oitavo Passageiro. E quando mudou o estilo do filme para o segundo filme, que foi, né, aquele filme mais voltado para ação, eu acabei gostando também, né? Embora os filmes dividam opiniões por ter mudado de estilo, os dois estilos me agradaram. Hoje eu desenho uma história em quadrinhos que tem uma equipe militar, me lembra aquele filme também, o segundo filme do Alien, né? Então, uma parte de inspiração também, sem ser dos inimigos, né, para a equipe também veio desse filme. E tem o terror também e toda aquela coisa de construir um vilão e apresentar um vilão muito ameaçador, sabe? Não é um vilãozinho que você luta de igual para igual. Ele é uma coisa diferenciada. Quem conhece o Alien aí primeiro sabe como que ele é assustador. Ele é tipo assim, não tem como enfrentar ele, né? O filme muitas vezes mostra isso. Tem muito desse sentimento no filme, assim, se você encontrar, já era. É um inimigo muito ameaçador, muito hostil e muito nocivo. Inclusive, isso faz com que a protagonista dos filmes ganhe uma força muito grande, porque para conseguir, né, os feitos que a protagonista conseguiu naqueles filmes de enfrentar o Alien, tem que ser muito bom. E ela foi uma personagem incrível também, muito forte em termos de protagonistas, uma das protagonistas que eu mais gosto também de todo esse universo aí nerd, pop e dessa cultura de ficção científica aí que eu gosto, dessa vibe que eu sempre tento trazer. Então já temos dois nomes fixados aqui, de dois vilões aí, um do mundo dos games, um do mundo dos filmes, que me inspiraram a construir o meu vilão. Mas eu vou falar um pouco do meu vilão, afinal de contas, o que que ele é? Depois de ter falado de Resident Evil, de Alien, como assim, né? O que que é o meu vilão, afinal de contas? Meus vilões, eles são répteis espaciais, répteis que foram descobertos por um programa alienígena, e eles são répteis espaciais. Vieram de outro planeta, acabaram chegando até nós aqui de uma forma que eu não preciso entrar em detalhes nesse vídeo, mas eles são répteis. Então, eles são quadrúpedes, eles têm uma cauda para golpear, eles têm dentes para morder, eles têm garras para atacar. É um bicho ágil. Eu vou acabar citando outra criatura do Resident Evil, que vem logo em seguida no segundo jogo do Resident Evil, que é o Licker, né? Que alguns chamavam de Lambão, e que agora nos jogos mais recentes tem outro nome, acho que
Carnage, se eu não me engano, mas tem algo a ver com carnificina, e me corrijam se eu estiver errado, mas o clássico Licker, que sempre foi muito assustador, muito amedrontador, andava pelos tetos, ele não tinha a visão, né, normal, não tinha olhos, mas ele tinha sentidos aguçados, então aquela coisa de ficar atento a barulhos, né, e atacar barulhos, esse tipo de coisa. E o Licker, ele ajudou a trazer um pouco do visual dos meus inimigos, aqui das criaturas que eu desenho, mas na parte assim da carne, na parte da musculatura e tal, mas eu criei uma estrutura baseada num réptil, assim, no sentido de que não é uma criatura com aquela casca, não é uma criatura que o sangue é ácido, não é tipo um inseto gigante, sabe? Então ele é de músculo, ele tem ossos, ele tem dentes e ele é de carne, entendeu? Nesse sentido, assim, é realista da coisa. Por isso que eu digo que são répteis, não é igual o Alien, não são insetos espaciais, nem insetos gigantes. Eles são uma espécie de réptil. E esses répteis, na história, no enredo, existiu um deles que foi modificado, foi feito e modificado geneticamente no laboratório, que é um dos cenários principais aqui pelo menos do primeiro arco dessa história em quadrinhos. E neste laboratório, com a equipe de ciência, com o chefe da parte científica, que está aparecendo aqui na filmagem também, essa criatura foi criada como se fosse um líder para, através desse líder, os humanos pudessem ter uma interação e controlar também todos os outros alienígenas, né? Então, o alienígena que os seres humanos fizeram no laboratório, ele ficou maior, ele ficou mais forte, ele ficou mais inteligente, ele tem habilidades, né, fora do normal, acima da média, mesmo para os outros aliens. Então, esse é o vilão aqui da história em quadrinhos, e foi dessa forma que ele acabou sendo construído. E já que eu falei que ele é um réptil, eu gostaria de citar mais um nome que pode ficar fixado aqui, que se trata do filme do Jurassic Park. Sempre fui muito fã também, e eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo aqui como que algumas inspirações são diferentes uma das outras, a ponto de você pensar até assim, não, mas como que você se inspirou nisso? Não tem nada a ver, para você ver que a inspiração não é uma imitação, não precisa estar igual para ter sido inspirado, né? E então Jurassic Park está sendo citado aqui agora, o Tiranossauro Rex principalmente, porque o Tiranossauro Rex do filme eu acho um vilão espetacular. Eu chego a me questionar, né, se ele realmente é um vilão, porque no filme ele não tem, né, culpa de ser o que ele simplesmente é um Tiranossauro Rex, é um carnívoro daquele porte gigantesco e né, foi feito também em laboratório e está descobrindo a força que ele tem, né, ao longo do filme, com contato com aqueles humanos lá que estavam na ilha. Mas o fato dele ser muito grande, muito poderoso, muito assustador também. E uma coisa legal é que não tem um exército de tiranossauros, né? É um tiranossauro só e um só basta. Um único inimigo, quando ele é muito bem construído, ele basta para ser protagonista, né, de um filme, de uma série, e esse tipo de coisa. Protagonista no sentido eu sei que ele é o antagonista do protagonista em si da série, mas nos vilões, ser um protagonista entre os vilões, foi isso que eu quis dizer. Então, todas essas características que eu falei sobre o Tiranossauro Rex, dele ser forte, dele ser assustador, dele ser amedrontador, de ser uma criatura só, muito robusta, tudo isso se serviu para encaixar aqui no meu inimigo aqui dessa série. E outra característica que o Tiranossauro tem,
e que o terceiro vilão de Resident Evil, que eu vou fixar o nome aqui, reparem que eu já citei os 3 primeiros jogos do Resident Evil. Realmente é muita inspiração lá do Resident Evil. Uma outra característica que o T-Rex tem e que outra criatura do Resident Evil 3 tem é a característica do Nemesis, o espetacular Nemesis. Esse é um dos... Eu acho que esse está entre os top 3 vilões assim, da história para mim. Essa característica é a característica da perseguição. São vilões que eles passam toda a jornada ali, seja do filme, do jogo, da série, perseguindo os personagens, né, daquela história. E essa sensação de perseguição, de um inimigo que você não consegue se livrar dele, ele está sempre por perto, ele é forte, às vezes ele não te pega, mas ele chega perto, e você se safa, mas você sabe que ele vai continuar te perseguindo. É uma característica do perseguidor, é totalmente o Nemesis isso, e o Nemesis ele ainda evolui, né? Ele muda de forma, ele fica mais forte, ele cresce, ele ganha habilidades, ele pega em armas, então ele vai crescendo ao longo da história. E o Tiranossauro Rex, ele não evolui, mas ele não precisa evoluir, né? Já basta um Tiranossauro Rex perseguindo os protagonistas ali, os personagens, durante todo o filme, né? O Nemesis durante todo o jogo. Eu acho essa ideia muito interessante e eu também trouxe para cá. Nós vamos ver o inimigo desta história em quadrinhos aqui, também sendo apresentado desta forma, como uma criatura grande, forte, assustadora, amedrontadora, resistente, inteligente, estratégica, e tudo isso ao longo de uma perseguição que vocês vão ver. Esse inimigo perseguindo a equipe, perseguindo os sobreviventes, né? Perseguindo os cientistas e quaisquer personagens que pintarem na frente, de acordo com o enredo. Essa perseguição vai estar presente também, como veio dessas inspirações que eu acabei de citar. Eu vou finalizar aqui a última parte desse vídeo, citando alguns outros vilões, que esses aparentemente não tem muito a ver com a minha história, porque são vilões mais humanizados, né? São vilões que parecem mais com o ser humano, na maneira de se comportar, na maneira de pensar. Eles conversam, eles falam, né? Então, como que isso pode ter a ver com uma criatura dessa aqui, que vocês veem nos meus quadrinhos? É aquilo que eu te disse. Tem inspiração que só basta a ideia, só basta aquela vibe daqueles personagens. Não é necessariamente uma imitação, uma cópia. E quais vilões eu vou citar aqui nessa parte? Eu quero citar o Thanos, do universo da Marvel, porque o Thanos ele foi muito bem construído, muito bem apresentado, e ele teve um papel, esse sim, quase que de protagonista, né, principalmente do Vingadores Guerra Infinita. E eu achei interessante como que um vilão pode ocupar esse papel principal de alguma história. Então pode ser que até aqui nos quadrinhos esse vilão não esteja desta maneira ainda protagonizando, mas é muito interessante como que é possível construir um vilão protagonista de algo, né? Um vilão que você acompanha os passos, que você vê a história e não só que você persegue e luta contra ele. É muito interessante essa ideia. Então eu vou deixar aqui no ar que talvez um dia eu parta para esse caminho nos meus quadrinhos aqui, nos roteiros. Eu gosto muito dessa ideia de um vilão assim, tão apresentado e construído a ponto dele se tornar quase um protagonista. Nessa mesma vibe, eu quero citar Vecna, do Stranger Things 4ª temporada. Ainda não saiu a 5ª temporada no momento desse vídeo aqui, mas eu acho que ele vai estar na 5ª também. Mas está lá registrado aí o Vecna, que da mesma forma do Thanos, ele também foi um vilão muito bem construído, apresentado, apesar da série não deixar ele protagonizando como o principal mesmo.
Não é que a história gira em torno deles, porque tem muitos personagens no Stranger Things, e o Vecna é somente um vilão, realmente. Ele não tem um acompanhamento, um tempo de tela a ponto dele ser o principal. Mas no Stranger Things são muitas pessoas, são muitos personagens, eu acho que nem daria para fazer algo do tipo. Mas dentro do que a série apresenta, ele também tem um discurso dele, assim como o Thanos também tem o discurso, o Vecna tem seu discurso, o Vecna tem sua motivação. A gente vê, desde quando ele era criança, foi mostrado como ele agia, né, com a família, com os pais, e depois que ele foi para o outro lugar, que eu não vou ficar dando spoiler da série aqui também, ele foi de um lugar para o outro e continuou tendo vivências e tendo experiências, e tudo contribuiu para a motivação que ele criou para se tornar quem ele se tornou no final das contas. Então está registrado aqui o Vecna de Stranger Things também. E para finalizar, eu quero falar de uma outra obra que eu gosto muito de Hollywood, né? Que é Piratas do Caribe. Por diversos fatores eu gosto dos filmes do Piratas do Caribe, como uma obra completa. Acho excelente os filmes, mas vou falar do David Jones, que também, assim como o Vecna e como o Thanos, também ele é humanizado, né? Ele também conversa, ele também tem um discurso, ele também tem uma motivação, ele também tem uma história. Não precisa eu repetir quase tudo que eu disse para Thanos e para Vecna, eu posso dizer para David Jones também. E eu acho particularmente David Jones muito carismático. Gosto muito do David Jones como vilão. Acho até que contra alguns personagens lá do filme do Piratas do Caribe, o David Jones tinha mais razão do que determinado personagem. Mas isso fica um assunto para ser falado depois. David Jones está aqui registrado como um dos vilões. E volto a repetir, da mesma forma que não tem como não foi eu copiei o David Jones, eu não imitei o David Jones, eu não copiei o Thanos, não tem nenhum clone barato dele aqui ou uma imitação, mas só o fato de eu ver vilões que são tão bem construídos me animam, né, me inspiram a construir o meu vilão também de uma maneira mais dedicada, sabe? De fazer o vilão bem feito, com tantos vilões que tem por aí nesse universo pop, nesse universo nerd e etc., que eu tanto admiro. Então esse vídeo aqui está sendo feito para falar sobre vários vilões, todos eles que me inspiraram, me ajudaram a construir o que vocês estão vendo aqui na série em quadrinhos Hunters, na Hunters HQ. E agora, no finzinho, né, no final, eu convido vocês a continuarem conhecendo meu trabalho. Tenho Instagram, Hunters Série em Quadrinhos. Vou deixar em algum lugar aqui do vídeo. Vendo episódios digitais que saem baratinho, sai via PDF, aceito Pix. O valor hoje, né, hoje da gravação desse vídeo, está a R$6. Não sei o que pode acontecer com preços conforme passar o tempo, mas a minha ideia é vender o produto barato, vender o produto acessível, para bastante gente ter acesso, para bastante gente poder comprar e poder acompanhar um trabalho de anos, de muita dedicação, que eu juntei uma vida inteira de inspiração e coloquei em forma de uma série em quadrinhos. Coloquei em forma de uma história aqui, com muito conteúdo, bastante personagem, bastante enredo, muitas e muitas e muitas páginas. Já temos 3 episódios completos, trabalhando no 4º episódio, e tudo isso eu estou oferecendo em PDF, em forma de revista digital, por R$6 cada episódio. Quem se interessar, entrar em contato comigo lá no Instagram, eu vou deixar em algum lugar aqui desse vídeo o Instagram, é Hunter Série em Quadrinhos. Vocês podem procurar lá, mandem um DM, mandem uma mensagem,
e eu vou estar respondendo, né, conforme for tendo tempo, conforme for sendo possível, eu vou atendendo um por um, bonitinho, entendeu? E pretendo também fazer bastante conteúdo desse tipo, que não é spoiler, mas ao mesmo tempo eu exponho o meu trabalho para você que não pode comprar ou não quer comprar, mas dá esse apoio assistindo aqui os vídeos, se inscrevendo no canal, tudo isso que é de graça e ainda assim é muito importante para mim e eu curto bastante que vocês façam isso. Então o vídeo de hoje fica por aqui e até uma próxima.